Olá, estamos aqui em mais um episódio especial do Conexões Claré, nosso podcast do Instituto Claré. E no episódio anterior nós conhecemos um pouco sobre o projeto do talo ao prato. E hoje nós vamos entender como esse projeto tem acontecido na prática, conversando com a nutricionista responsável pelo projeto, Cristiane Tolentino. Muito bem-vindo. Obrigada, é um prazer, Carlos, estar aqui com vocês e fazer parte, né, desse projeto transformador. Isso aí. Cris, então antes da gente falar sobre o projeto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, qual que é a sua experiência dentro da nutrição e dentro da segurança alimentar. Então, Carlos, a nutrição, ela veio bem antes da faculdade, essa experiência com a nutrição. Eu acompanhava a minha mãe num trabalho voluntário que ela fazia da Pastoral da Criança. E lá eu tive contato de muitas famílias em vulnerabilidade. E ali eu comecei a compreender que o alimento não é só matar a fome, né? Eu comecei a entender outras coisas que são muito mais importantes e vi que a nutrição ali era fundamental. Ter uma nutrição adequada para aquelas crianças terem um desenvolvimento saudável, trazer mais saúde para elas e para as famílias. Então, assim, para mim, essa essa experiência fez muito sentido para eu escolher a faculdade de nutrição e continuar nesse caminho, porque eu entendo que o alimento ele faz parte, né, da nossa saúde, da nossa qualidade de vida e ensino essa reeducação alimentar, né, essa para que traga mais saúde para as pessoas, né, as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Esse é o meu objetivo. E quando você chegou aqui no projeto do Tal ao Prato, falando especificamente disso, quais foram as suas primeiras impressões, assim, do instituto, do trabalho que a gente desenvolve e do projeto em si? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz, né, com o convite, primeiro, né, fiquei muito feliz, mas fiquei ciente da responsabilidade que eu tinha, né, de tocar esse projeto. Conheci todos os projetos e vi a importância, né, que vocês levam para essas famílias, né? São projetos muito importantes e que realmente mudam a vida dessas famílias, né? É essencial. E sobre os primeiros passos para transformar essa ideia em realidade, como foi, como tem sido? Foi através de visitas, né? Eu realizei visita em cada projeto, conheci como funcionava o projeto, quem eram as pessoas atendidas, para compreender como que funcionava, né? E o que o projeto traria para ajudar na vida dessas pessoas. E com isso eu percebi que o projeto tem muito a agregar na vida das pessoas, dessas famílias, do serviço também, porque a gente serve muitas refeições, então ele vai ser muito importante. E assim, o projeto trabalha com o aproveitamento integral de alimentos, certo? Queria que você falasse por que que isso é tão importante e quais os mitos que a gente precisa quebrar quando a gente fala de aproveitamento integral de alimentos. Essas partes que a gente descarta, na verdade, são partes mais preciosas e por falta de conhecimento que as pessoas descartam. Então, as cascas, os talos, as folhas, as sementes, elas possuem muitas fibras, vitaminas e minerais. E por falta de conhecimento, as pessoas acabam descartando. E ainda temos a cultura do lixo, porque a gente aprendeu, né, a nossa vida toda que isso era lixo. Então, se a gente não sabe preparar de uma forma correta para ficar gostoso, né, para ficar atraente, a gente não vai se interessar. Então, as pessoas não sabendo também preparar, falta informação, levar informação. E isso que o projeto vem em encontro com essa informação, levar conhecimento, né, e trazer mais autonomia para as pessoas prepararem essas partes. Cita um exemplo de um alimento que, em geral, a gente descarta, as cascas, por exemplo, e que pode gerar uma receita deliciosa. Nossa, a gente tem uma variedade imensa. Vou te dar alguns exemplos. Com a casca da laranja, da mexerica, do limão, a gente pode fazer bolo, a gente pode fazer aquela casca cristalizada que se usa muito no final do ano dentro do panetone e que é cara quando a gente vai comprar, essa casca é cara. Aquela fruta cristalizada é feita com a casca Não, a também? fruta não.
Mas Tá. a gente também usa casca no panetone. Ah, entendi. Geralmente é a casca da laranja e do limão cristalizado a gente usa no panetone de frutas. E isso se você for comprar, que a gente joga fora diariamente. A gente vai descascar uma mexerica, descascar uma laranja, lixo. Enquanto que a gente poderia guardar, né, formar uma quantidade, a gente pode ir guardando até no freezer e depois fazer de uma vez essa preparação, né? Então, assim, várias coisas a gente pode fazer. Um outro exemplo é a folha da cenoura, que é muito fácil de estar lá na banca da feira, atrás da banca, já para ser descartado, jogado no lixo. A gente pode fazer um pesto delicioso dessa folha, pode fazer um temporá de legumes e utilizar essa folha. Então tem coisas maravilhosas que a E gente é um pode projeto que explorar. olha ainda para a economia, então, né? Economia, rendimento, porque isso vai fazer aumentar a cesta básica, né? E é isso que a gente precisa. Hoje o alimento está tão caro, então a gente precisa aumentar esse alimento em casa para as famílias, principalmente as famílias que são, né, bem numerosas. Então, é um projeto que olha para as formações também dessas equipes, certo? Sim. Então, além das receitas, que tipo de conhecimento também vocês trocam, você troca com as equipes que você dá formação? Primeiramente, a gente fez um conhecimento teórico com elas, trazendo reflexões sobre a importância do projeto. Então, a gente trouxe vários assuntos ligados à sustentabilidade, falamos sobre o racismo alimentar, nutricídio, falamos sobre os desertos alimentares e os pântanos alimentares. Então, tudo isso trouxe uma reflexão do quanto é importante a gente aproveitar o alimento, né? Porque isso faz a gente pensar. Se a gente está jogando fora, o que é mais nutritivo e a gente está, quanto mais a gente está nas periferias, a gente tem menos acesso a esse alimento saudável. E a gente aproveitando tudo, né? Isso que é considerado que as pessoas jogam fora, a gente consegue ter esse acesso mais fácil ao alimento, né? Então a gente traz essa reflexão, a gente traz também as boas práticas de higiene e manipulação dos alimentos. Então eles aprendem como que a gente deve cuidar do alimento antes do preparo, porque isso também é muito importante para não trazer contaminação para o preparo. E até para conservar melhor, né, alguns alimentos. Isso, até para conservação, perfeito. E como tem sido o retorno com as equipes que você encontra? Tem alguma história, alguma curiosidade, algum desafio que você queira partilhar com a gente desses encontros? Olha, eu fico bem feliz, porque eu estou escutando dos participantes que eles estão com um olhar diferente para um alimento. Então, eles olham um alimento de uma forma diferente hoje. Eu compro o alimento e eu penso, como que eu vou utilizar ele por completo? Né? Então, isso para mim, eu fico muito feliz quando eles chegam me contando isso. E que também nas unidades eles já estão colocando em prática muitas receitas. De receitas simples até as mais elaboradas, de um chá de casca de maçã, de abacaxi, o suco da casca do abacaxi, farofa de talos. Então, assim, tá aparecendo várias receitas e eu tô bem feliz que eles já estão colocando em prática. Legal. E assim, para as pessoas que assistem a gente, que ouvem a gente agora, se você pudesse deixar uma dica, por exemplo, que a pessoa pode fazer em casa, com os recursos que ela tem, né, pensando em segurança alimentar, pensando em aproveitamento integral, o que que você falaria para essas pessoas? Primeiro, né, primeira dica que eu falo, olha para o alimento e faz uma pergunta para você mesmo. Será que se eu fizer um preparo dessa casca, desse talo, dessa folha, será que daria uma receita bem saborosa? Pesquisar, né, uma receita bem saborosa, incluindo isso. Planejar as compras, porque também é bem importante a gente planejar as compras, né? Porque se a gente compra assim sem fazer o planejamento, acaba estragando e aí a gente descarta. Aí vai chega no desperdício. Outra coisa também que é simples da gente fazer, mas já é algo que muda tudo, a reciclagem. Então a gente separar o que que é o lixo, realmente lixo, o que que é reciclável e todos os alimentos que a gente tem em casa. Um exemplo, uma casca de uma cebola, uma casca de alho. Se você lavar bem,
né, com água corrente. Você não precisa nem sanitizar, água com Aham. água corrente. Ali da torneira. Na torneira, esfrega bem para tirar a terrinha. E aí arruma numa assadeira e deixa no forno bem baixinho e deixa secar a casca. Depois bate no liquidificador com um pouquinho de sal, um pouquinho de ervas. Ali você já vai ter um tempero maravilhoso. E você não vai jogar essa casca no lixo. E isso muitas outras opções a gente pode fazer. Ou seja, um universo de É. possibilidades, E isso é né? simples e barato. Muito legal. Que bom saber disso. Muito obrigado pela sua presença, Eu que viu? agradeço. Aprendi um monte de coisa. Não vejo a hora de chegar em casa para tentar aplicar alguma coisinha. E nos próximos episódios a gente vai falar um pouco sobre as pessoas que têm participado desse projeto na ponta. Né, o que elas têm aprendido, o que elas têm experienciado, né, o que elas têm transformado depois do talo ao prato. Muito obrigado, Cris. Obrigada. E até a próxima, gente.